Boa noite, nós estamos iniciando a live número 5 e hoje com uma conversa sobre economia a serviço da vida. E hoje para conversar conosco nós temos aqui o professor Sabadini, o Andrei e o Fabiano. E logo mais vai entrar também conosco o professor Henrique aqui do Unifateia. Nós vamos começar fazendo a apresentação e na sequência as suas considerações. Então, com enfoque sempre na cultura, da fé e da ciência. Esse momento que nós estamos vivendo enquanto sociedade brasileira, enquanto cenário brasileiro, enquanto cenário de mundo, é sempre um convite para pensarmos sobre como estamos e como que a economia está sendo afetada nas suas diferentes faces. Nós damos as boas-vindas ao professor Fabiano. O professor Fabiano, ele é doutorando em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em educação ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela FURG, né, professor Fabiano? Correto. Especialista em gerenciamento ambiental pela Universidade Luterana do Brasil, bacharel em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG. FURG é lá no Rio Grande do Sul. Professor adjunto do Centro de Ciências Socio-Organizacionais da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Seja bem-vindo, Fabiano, e que bom reencontrá-lo aqui nessa live. Obrigado, irmã Zenilde, muito bom reencontrá-la também. Também conosco o professor Francisco Santos Sabadini. O professor Francisco é doutor em Engenharia de Produção pelo Programa de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor nos cursos de graduação em Engenharia de Produção e de Pós-Graduação em Engenharia da Qualidade e Engenharia Industrial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenador do Laboratório de Inovação, Sinovat, e da iniciativa UERJ Circular, orientados para o desenvolvimento de estudos e projetos no campo da economia circular e indústria 4.0. Diretor do Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Faculdade de Tecnologia na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor no programa de mestrado em Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense. Membro do EURO, até aqui eu vou pedir para ele nos explicar. Grupo do Trabalho de Pesquisa Operacional Aplicado aos Serviços de Saúde, isso, professor? Sim, exatamente. E da Sociedade Internacional para a Economia Circular. Seja bem-vindo, professor Sabadini. Desde já, obrigado pelo seu sim. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma grata satisfação, né, estar aqui com vocês. Espero que possamos contribuir para uma conversa promissora e proveitosa para todos. Muitíssimo obrigado. Também conosco, Andrei Tomás, mestre em Filosofia Moral e Política pela Universidade Federal de Pelotas, bacharelado em Filosofia, professor de ensino religioso na Escola São Francisco de Assis, a Rede Franciscana de Educação, agente da Comissão da Pastoral da Terra e da Pastoral da Educação e Cultura da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, membro do Comitê Executivo da Economia de Francisco pela Agricultura e Justiça. Seja bem-vindo, Andrei. Boa noite, Zenilde, muito obrigado. Obrigado aos professores aqui presentes. É, de fato, uma grata satisfação, como disse o professor Sabadini, estarmos juntos. E com alegria iremos partilhar a vida. Obrigado, irmã. Obrigada. E também conosco o nosso professor aqui da Unifateia, nosso querido professor, doutor Henrique Martins Galvão. Professor doutor Henrique é doutor em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Mestrado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, pós-graduado em administração contábil e financeira pela Fundação Armando Álvares Penteado,
FAP, São Paulo, graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Oswaldo Cruz, São Paulo, desenvolveu pesquisa em Gestão da Responsabilidade Socioambiental e Inovação Tecnológica, possui experiência profissional na coordenação das áreas administrativas e financeira em empresas nacionais e multinacionais, concentrando atuação na gestão financeira, avaliação de risco de crédito e cobrança. Foi coordenador do curso de graduação em administração pelo Centro Universitário Santa Teresa d'Ávila, aqui na Unifateia. Atualmente exerce as funções de coordenador e professor no programa de pós-graduação do Unifateia, sendo coordenador do Lato Sensu e coordenador do Stricto Sensu no mestrado profissional em Design, Tecnologia e Inovação, no qual também é docente permanente no programa. É membro docente na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, Unidade de Cruzeiro. Também possui publicações em periódicos e congressos que compreendem os temas de administração estratégica, inovação tecnológica ambiental, ecoinovação, responsabilidade socioambiental e empresarial, marketing, gerenciamento da logística e cadeia de suprimentos. Seja bem-vindo, professor Dr. Henrique. Boa noite, irmã, boa noite a todos. Satisfação estar junto aqui, pessoal tão ilustre aí, professor Andrei, Sabadini, conhecendo o Sabadini aqui, Sabadini, e o professor Fabiano, satisfação. Obrigado aí pelo convite. Economia a serviço da vida. É um tema que nos pede bastante atenção. Mais do que nunca, acredito que as organizações, nesse tempo em que nós estamos passando, precisam da racionalidade da administração. E não tem como deixarmos e minimizarmos a importância dos profissionais da administração, da ciência da administração, e quem sabe aqui a gente possa pensar que nesses tempos turbulentos, se confirma aquela frase, né, que em mar tranquilo qualquer um navega, mas em tempos turbulentos são alguns que conseguem passar e navegar. Papa Francisco nos convida a olhar para esse tema com atenção. Aliás, Papa Francisco vem primeiriando muitas reflexões acerca do meio ambiente, acerca das concepções políticas, acerca das cidades. E ele nos desafia de que maneira construirmos civilizações, de que maneiras as sociedades humanas podem trabalhar numa economia com alma. E aqui vamos abrir esse espaço para que a gente possa refletir sobre isso. Mas antes de tudo, o que é a vida? O que é a economia? O que tem a ver a vida com a economia? Professor Fabiano, como você percebe, como você vê essa temática a partir do seu lugar de fala? Muito bem. Mais uma vez, então, eu quero agradecer a Zenilde, né, e dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui com os colegas. Importante, né, resgatar as colocações do Papa Francisco quando ele fala em reanimar a economia. E o que significa reanimar a economia nos dias de hoje, e em especial no contexto em que nós estamos vivendo, que é um contexto de pandemia, e quando falamos no seu convite, né, a participar desse momento, de qual seria a minha contribuição. Hoje, em função dos meus estudos do doutorado, né, eu trabalho especialmente com a economia e de forma muito significativa, essa fala e esse texto do Papa Francisco vem ao encontro desse pensamento de reanimar a economia. Porque o que é a economia, se não as pessoas que trabalham, né, e que do seu trabalho produzem e reproduzem a vida humana. Né? Então, nessa lógica, né, na lógica de seres humanos, de indivíduos que trabalham,
né, e que geram valor a partir do seu trabalho, né, que é preciso repensar essa economia. E é nesse sentido que eu optei por estudar e me aprofundar no fenômeno da plataformização da economia, né, que em outras, né, se nós formos traduzir isso de uma forma mais cotidiana, se faz presente nas grandes empresas que nós vemos todos os dias e as utilizamos, como Uber, 99, empresas de entrega de alimentos, como iFood e tantas outras. É claro que aqui no Brasil, talvez as empresas que mais se destacam, né, e são mais conhecidas, são exatamente essas que trabalham com o transporte privado de passageiros, são essas que têm um contingente de trabalhadores mais significativo, mas é importante destacar que esse fenômeno, né, da uberização do trabalho, como alguns chamam, ou da plataformização da economia, ele perpassa todos os ramos de atividade atualmente. Então, hoje nós temos trabalhadores do setor de transporte, trabalhadores do setor de entrega de alimentos, professores, empregados domésticos, cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, cuidadores de animais. Todas essas modalidades hoje, né, de alguma forma, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, já acessam e já prestam os seus serviços ou o seu trabalho pelo intermédio de tecnologias de plataforma. Né? Um conceito muito forte que vem juntamente com a economia de plataforma é a chamada economia de compartilhamento, que talvez muitos já devam escutar, né? E que fala exatamente de uma nova forma, né, de pensar a economia, em que as pessoas, né, retornariam, começariam a um sentido mais genuíno de comunidade, compartilhando, né, aquilo que possuem e ofertando serviços de forma mais comunitária, e por essa lógica, né, atribuiria-se à economia de compartilhamento uma ideia de maior sustentabilidade, de uso mais racional dos recursos, e assim por diante. Contudo, o que nós podemos perceber do fenômeno da plataformização é que, na verdade, a economia de compartilhamento, ela pouco de compartilhamento tem. Né? E por esta lógica que nós falamos, né, em consonância ao documento da Carta de Francisco, pouco há de reanimação da economia. Né? Ao contrário, né, o que nós vemos nesse fenômeno específico da plataformização, e na nossa realidade específica brasileira, é de um processo de precarização que se assevera a todo dia, precarização do trabalho, ou seja, precarização das relações de trabalho, e, da mesma forma, a individualização cada vez maior do ser humano, né? Negando todo e qualquer processo de coletividade, né? O que vai completamente contra, né, se nós pudermos colocar nessas palavras, ou que vai em dissonância bastante grande com aquilo que se pressupõe, né, não só pela mensagem do Papa Francisco, mas também pela carta, né, que foi redigida em 2009 pela Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Cara, que falam, né, que é preciso de fato deixar, né, ou transformar uma economia que é uma economia baseada na extração e é uma economia baseada principalmente na acumulação, ou seja, o que nós vivemos é um modelo econômico baseado na acumulação, e quando falamos da acumulação, falamos da acumulação em vários sentidos, o documento é muito claro nisso, né? E isso traz consequências para a vida humana, inclusive, e entre outras, os problemas ambientais que vivemos hoje. Então, a lógica do consumismo está atrelada, né, por essa perspectiva, à questão da acumulação, mas, especificamente, do ponto de vista da pesquisa que eu desenvolvo, é preciso pensar, né, e eu faço questão de trazer e de retomar alguns conceitos que são importantes, né? Porque quando a gente fala de economia, nós precisamos falar de trabalho, né? É preciso pensar no sentido, né, e na ideia do que representa o trabalho, né? E
Um autor com o qual eu trabalho, que é um autor marxiano, ele vai nos dizer que o trabalho ele é exatamente aquilo que transforma o ser humano em um determinado momento, né, da sua jornada, em um impulso estritamente biológico a um ser que é social. Né? É a partir do trabalho, né, que o ser humano, a partir do conhecimento do seu entorno, ele vai começar a transformar o mundo. Né? E ele vai começar a se relacionar com os demais seres humanos numa perspectiva de generidade, né? Ou seja, numa perspectiva coletiva, e não apenas de sobrevivência. Nessa mesma prática, é preciso pensar que, quando nós falamos que o trabalho ele é o fundamento, ele é o fundador do ser social, é aquele quem transforma o ser humano em ser social, ele o faz porque, à medida em que nós aprendemos a nos relacionar, não somente com o nosso entorno, mas também com as demais pessoas e com o coletivo, nós podemos efetivamente transformar, pensar aquilo, né, que em um determinado momento é apenas uma ideia, né, na nossa cabeça, vamos colocar assim, né, em algo que é concreto, em algo que é real. Né? Vamos pensar na figura do arquiteto, né, que pensa e que idealiza um projeto de um edifício, de uma casa, antes daquela casa existir efetivamente, concretamente na nossa realidade, ela foi pensada. Né? Havia um desenho mental, mas para que isso se fizesse efetivamente real, se utilizou esse profissional de uma série de ferramentas, né, de uma série de conhecimentos, esse acumulado de conhecimento da humanidade que nos leva a transformar, que nos leva a evoluir. E a economia de plataforma, ela nada mais é do que isso. Né? Nós estamos trabalhando com tecnologia. Né? A tecnologia que nos possibilita, né, nós acessarmos o nosso celular, né, e chamarmos um veículo para que possa nos levar de um ponto a outro. Né? Então, aqui eu gostaria de destacar, né, que, do ponto de vista, né, da evolução tecnológica, né, a crítica que faço, né, na minha pesquisa, de forma alguma é a evolução tecnológica ou a tecnologia por si só. Né? Porque a nossa questão, e a questão, quando falamos de uma economia com alma, né, nessa perspectiva, é que nós precisamos, a partir dessa lógica, pensar a que serve essa tecnologia. A quem essa tecnologia está servindo. Né? E por que não está trazendo benefícios, por que não está trazendo conforto, por que não está trazendo melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, os dados que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são alarmantes. Né? O número de trabalhadores informais no Brasil hoje, em dados recentes, né, considerando a média estadual aí, ele já é de aproximadamente 50% da população brasileira. Tem uma autora que fala, né, que o trabalhador de plataforma, né, o trabalhador uberizado, é exatamente esse sujeito, né, que se desloca entre a formalidade e a informalidade, num emprego que lhe paga muito pouco, que não dá condições de subsistência, né? E isso traz um impacto social muito grande. Né? Então, nós temos motoristas com diversos problemas familiares, famílias desfeitas, uma série de problemas de saúde advindo da carga de trabalho muito grande. E aí, uma outra questão, né, que eu gostaria apenas de deixar aqui para o debate, né, para não me estender, é que esse discurso, né, que a economia de compartilhamento e a plataformização traz de forma muito forte, né, é o discurso do empreendedorismo. Né? Por quê? Porque esses trabalhadores, né, eles são convidados ou eles são, de certa forma, levados a crer de que o fato de que eles se cadastram em uma plataforma e de que eles usam o seu veículo, por exemplo, né, eles são empresários. Né? Essas empresas os chamam de sócios, parceiros e coisas do gênero, né? E outras denominações parecidas com essa. Contudo, né, já é fato, não, aqui no Brasil ainda
talvez um pouco incipiente, mas em outros países, que já está reconhecida a relação encoberta de trabalho entre essas empresas e esses trabalhadores. Na Espanha, isso já é uma realidade, né? Esses trabalhadores já são considerados como trabalhadores com vínculo de trabalho, nos Estados Unidos também, né? Então, esse mascaramento, né, dessa relação laboral, né, ela exatamente beneficia a essas organizações, né, que são organizações que têm um lucro altíssimo e, portanto, trabalham na lógica da acumulação, deixando para essa massa de trabalhadores informais e precarizados condições de vida muito, muito precárias, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, essa discussão ela é importante, né? É importante que a gente faça esse debate, porque esse é um fenômeno muito atual, e é um fenômeno não só atual como um fenômeno que tende, né, a crescer, né? Ou seja, o trabalho remoto, né, particularmente no período da pandemia, e o trabalho via plataforma, né, nós vemos essa modalidade se estendendo. O que nós precisamos questionar, né, a partir de uma ética, vamos pensar assim, cristã, né, uma ética genuinamente cristã, ela não admitiria qualquer tipo de usura ou acumulação, né? Mas, em uma ética genuinamente cristã, quais são as condições desses trabalhadores? Quais as condições que esses trabalhadores têm de efetivamente poderem dizer, eu sou um empresário, né? Eu tenho a minha empresa. Se a única coisa que ele tem efetivamente para colocar, né, é a sua força de trabalho, né? Apesar de não haver uma relação declaradamente, né, laboral, legal, essas empresas ainda ordenam como esse trabalhador trabalha, de que forma ele deve acessar a plataforma, quanto tempo ele deve ficar conectado, quantas corridas ele deve fazer, e assim por diante. Então, é um debate longo, é um debate extenso, mas deixamos aqui para que os colegas debatedores também possam fazer as suas contribuições, Ivan. Obrigado. Acho que você traz aqui algumas questões bastante pontuais e que infere diretamente na fala do Papa Francisco. Como construir uma economia com alma, uma economia que inclui a todos, né? Digamos assim, e quando você traz essa questão da individualização, né, dessa questão da informalização, quando nós olhamos hoje para o cenário com essa linha de pobreza crescente cada vez mais, com o desemprego cada vez mais crescente, quais os impactos, as organizações, as instituições também bastante enfraquecidas nessa relação, e a gente vai sempre se perguntando de que maneira ter essa relação de trabalho, ter instituições fortes, instituições fortes no sentido mas com pessoas também fortes, com pessoas que sejam todos beneficiados nessa prestação do serviço, né? Professor Sabbadini, a economia de plataforma nos aponta para essa direção. E qual direção nos aponta a economia circular? Bem, eu reitero aí o meu agradecimento, né, ao convite. É muito bom estar com vocês. E olhando numa perspectiva da economia circular, né, a gente precisa... eu vou tomar a fala do Fabiano num dado momento como um ponto de partida, porque é muito feliz a colocação que ele faz de dizer que nós vivemos um modelo em que nós extraímos muito, né, nós consumimos muito, né, e a economia circular, ela vem como uma resposta a um modelo que não é só econômico, mas a gente vai, à medida que vai evoluindo no tema, vai percebendo que ele tem uma ligação direta com a maneira como nós vivemos e a maneira como as sociedades, de modo geral, conduzem as suas atividades e suas vidas. E aí, quando nós avançamos no tema, existe uma dimensão, que é uma dimensão de reflexão pessoal, de convivência, de sociedade, né, que nos faz entender melhor o porquê de uma mudança que é uma proposta radical de mudança. Desde sempre, a sociedade, principalmente as mais desenvolvidas, elas seguiram um modelo em que extrair, né, que é o mote principal da economia que nós temos hoje, a gente extrai
produz alguma coisa, consome, e quando nos parece que ela perdeu a utilidade, nós descartamos. E muitas vezes, eu tenho falado isso reiteradamente, nós acabamos jogando valor no lixo, acabamos jogando valor fora. O que a economia circular propõe, esse modelo que eu falei, a chamada economia linear, ela tem muita ligação com a maneira como a gente consome as coisas. Entra a questão do consumo consciente. E aí a economia circular propõe exatamente um processo que é uma mudança radical. Por que eu vou jogar fora alguma coisa se ela ainda tem valor e ela pode ser útil? E essa é uma questão importante. Além disso, por que eu vou produzir produtos que vão ser consumidos ou vão se esgotar rapidamente para que haja o consumo de outro bem? E aí, como é que essa perspectiva de fazer as coisas se liga à questão da economia e da vida? Sob vários aspectos, o ser humano às vezes se esquece, a gente se esquece normalmente de que parece que existe o ser humano no planeta, os outros animais e a natureza, como se nós fôssemos um ente que está desconectado, estamos acima de qualquer um desses elementos. O que a verdade nos mostra, e a consciência nos traz claramente, é que nós somos efetivamente parte desse sistema. E a nossa, talvez, capacidade de interferir nesse sistema nos leva hoje a um risco de esgotamento dos sistemas que mantêm a vida como ela tem que ser, que é o esgotamento da natureza, do nosso capital natural. Então, a economia circular, de alguma forma muito, muito clara, muito específica, ela nos traz uma proposta de repensar a maneira como nós consumimos e, principalmente, repensar a maneira como nós produzimos. E aí, o conceito, talvez, dos mais importantes aqui seja que a maneira de produzir, a maneira de consumir, deve ser pensada antes de eu fazer o produto. E ao pensar essa maneira de produzir, essa maneira de consumir, eu vou, desde o início do meu pensamento, considerar o que vai acontecer com as coisas quando elas perderem a sua utilidade. Então, se eu vou fazer um celular, se eu vou fazer um fogão, uma geladeira, um automóvel, seja o objeto que for, até um livro, que a gente sempre é apaixonado por livros, né, na academia, o pensamento o que acontece e para onde é que vai este bem quando a sua utilidade perecer? Então, a proposta da economia circular é que no âmbito econômico, né, no âmbito de produzir as coisas, que é onde a gente interfere muito, que nós façamos isso de antemão pensando em como é que nós podemos reutilizar essas coisas que nós desperdiçamos, de tal forma que a gente mantenha esses bens durante o máximo de tempo possível sendo utilizados. Porque quando acontece isso, aí eu volto lá no que o Fabiano falou, eu vou extrair, mas vou extrair menos. Eu vou jogar fora, mas vou jogar menos coisas fora. E eu vou manter as coisas em uso por mais tempo. Dessa forma, a gente preserva o ecossistema, e preserva a vida. Então, é uma maneira até um pouco menos técnica de falar, mas o princípio básico é esse. E aí, a história da sustentabilidade, construída ao longo de mais de 80 anos, olhando o comportamento da natureza, dos sistemas naturais, nos ensina o seguinte: a natureza ela é um ecossistema em que nada se perde. E quando nós olhamos o ecossistema social, que é o nosso espaço de atuação, é um sistema onde muita coisa se perde. É um sistema onde jogamos toneladas de alimento fora, como se fosse uma coisa natural. Na pior das hipóteses, além disso fazer falta para alguém, é uma dimensão humana importante, depois que nós consumimos os alimentos, eles não voltam para a natureza, eles vão para vários outros lugares onde deixarão de cumprir o seu ciclo natural. Então, quando a gente olha a economia circular, e aí eu tenho um lado técnico, que a gente chama de ciclo técnico, que é onde a gente mete a mão para fazer as coisas, o ser humano atua,
e a gente tem um lado biológico, que é onde a gente quer regenerar a natureza, fazer a vida continuar seguindo o tempo dela, aí tem um desafio grande, porque o tempo da natureza se regenerar, ele é um pouco mais lento do que o nosso tempo de extrair, consumir e jogar fora. A nossa velocidade é mais intensa e a gente, consequentemente, vai diminuindo aquilo que a gente chama de capital natural, que são os sistemas. Isso impacta diretamente na vida das pessoas, de uma forma importante, porque uma grande parte da população vive em sistemas urbanos. E aí, quando nós olhamos as cidades seguem a mesma lógica da produção linear da empresa. A gente consome um monte de coisa, um monte de recursos, gera um monte de resíduo, um monte de lixo e joga isso em algum lugar. Então, a gente também precisa pensar as cidades, onde a gente habita como ser humano, como um sistema que precisa ser regenerado. E trazendo isso até para uma dimensão de olhar a economia circular na dimensão mais social, né, uma área que a gente tem encontrado de maneira muito importante a presença da economia circular é em relação à ocupação do espaço, aos territórios onde nós, como indivíduos, como seres humanos, atuamos. E aí, nessa dimensão de olhar o sistema, é importante olhar a relação econômica e social no nível do bairro, no nível do município, no nível da região, de tal forma que a gente aproveite ali o potencial dessa sociedade em termos de regenerar o meio ambiente e de não gerar dano do ponto de vista do consumo dos recursos. Para finalizar um pouco essa abordagem, mas isso se alinha muito ao que é colocado na economia de Francisco, que é colocado nas colocações da economia de plataforma que o Fabiano fez. Na essência da economia, a economia reflete e estuda o ser humano vivendo em sociedade e atendendo às suas necessidades. Então, ao pensar desta forma, né, o consumo consciente se torna extremamente importante. E aí não basta apenas eu consumir e descartar, mas eu pensar no outro. Porque a vida em sociedade requer que eu pense nas pessoas com quem eu convivo. Não só na minha própria família, mas na sociedade como um conjunto de pessoas onde a minha ação, a minha forma de consumir aquilo que eu descarto vai afetar diretamente a vida das outras pessoas. E se a gente traz esse modelo para uma escala de um país ou para a escala de um continente, né, a economia circular propõe que nós repensemos o nosso papel como consumidores e ela vai além da dimensão econômica. Então, é um alinhamento que eu acho muito importante com essa visão humanista. E assim eu encerro a minha colocação neste ponto. Vocês trazem algumas coisas diferentes do ponto de vista da economia, da administração, enfim. E como fica aquela questão do marketing, atender necessidades e criar e despertar necessidades? E como fica a produção em escala? E como ficam os pequenos negócios, né? Aquela economia gerada ali no bairro, nós privilegiamos essa compra no mercado de origem, onde ali nós nos retroalimentamos economicamente, nós fazemos opções por comprar de grandes corporações. O que tem por detrás de tudo isso? Vamos deixando reverberar essas colocações que são trazidas aqui, tanto do ponto de vista da plataforma, e poderíamos trazer aqui outras, da economia criativa, da economia solidária, e outras linhas que se confluem muito. E o Papa Francisco, ele não traz nenhuma outra questão fora dos conceitos já estabelecidos de economia. Me parece, né, Andrei? Como é que você vê isso? E, de repente, já se apresente como membro, né, dessa equipe dos jovens que o Papa Francisco olha com tanto carinho nesse tempo. Obrigado, irmã Zenilde. Obrigado como também caminhante junto com as juventudes, né? Agradeço a acolhida e depois de ter falado das grandes falas do Fabiano, do professor Sabadini, tenho certeza que para mim
eu tenho muitos elementos aqui para trazer e falar do que nós, juventudes, estamos dialogando no caminho de Assis. Acredito que a economia de Francisco, ela nasce do anúncio de Francisco, né, do anúncio profético de Francisco, e também da sua denúncia. Francisco denuncia lá em Santa Cruz de la Sierra, em 2015, junto aos movimentos populares. Ele diz, olha, esta economia mata. 2018, junto aos povos indígenas da Amazônia. 2014, ainda no Vaticano, com os movimentos populares. Ele vai dando sinais. A Evangelii Gaudium foi um sinal, a presença dele na Jornada da Juventude, em 2013, foi um sinal. E Francisco nos leva, no seu coração, né, a semear nessas juventudes este novo humanismo fraterno e solidário que ele nos propõe, que ele nos desafia e que ele concretiza na sua fala final da economia de Francisco, que nós descobrimos ser apenas o começo, como vocação, cultura e pacto. Vocação de Assis. Todo jovem que se inscreveu à economia de Francisco é um vocacionado de Francisco, porque ninguém nos obrigou a nos inscrevermos. Nós ouvimos o chamado do Papa e nós nos inscrevemos. Nós preparamos o coração para ir a Assis e descobrimos 20 dias antes, irmã Zenilde, e demais colegas, que por causa da pandemia não iríamos para Assis. Então a viagem estava praticamente nos seus dias, né? E nós descobrimos que a viagem nossa, nós devemos fazer aqui, nos nossos territórios. Conhecer o lugar onde nós estamos e fazer germinar desde aqui esta economia que não é novidade, como o professor Sabadini, o professor Fabiano nos apresentaram, e com certeza que o professor Henrique vai trazer excelentes contribuições. Mas eu falava do anúncio e da denúncia, então eu anotei alguns temas aqui que eu considero importante desde o lugar onde eu estou na economia de Francisco. Por ser um movimento global e cada jovem estar nos seus lugares, a gente sempre olhou para a economia de Francisco desde alguns pontos de vista, que foram as 12 vilas, as 12 aldeias. Eu me inscrevi no evento como pesquisador, por ter estudado no mestrado em filosofia na UFPEL a teoria da justiça do professor Amartya Sen, que foi um dos sêniores da economia de Francisco. Então, aqui no mestrado da UFPEL, nós pesquisamos os temas de liberdade, responsabilidade e sustentabilidade em Amartya Sen. Mas eu já trazia no meu coração aquela denúncia lá de Santa Cruz de la Sierra, de modo que no final o Papa Francisco entrou, né, perguntando que sustentabilidade queremos nessa casa comum. Então, e aí depois de inscrito, quando a gente ia para Assis, tinha que escolher uma dessas 12 vilas, e eu escolhi agricultura e justiça. Não só por vivermos num país de economia de base agrícola, mas de modo muito especial pela caminhada das pastorais da igreja, e aqui no Rio Grande do Sul, da caminhada das romarias da terra, das comunidades eclesiais de base, que são das pastorais, como a pastoral da juventude, o setor juventude, enfim, que são caminhos que nós construímos, irmã, que fazem parte da nossa vida, que falam antes de nós, né, que nós falamos com eles, né, que é a nossa voz com outras vozes, que é a cultura do encontro que o Papa Francisco nos desafia. Então eu vejo a minha chegada na economia de Francisco por estes caminhos, e por ali nós fomos debatendo alguns temas, como por exemplo aquele que Vandana Shiva, que é uma das sêniores da economia, nos recorda, que é hoje o monopólio das sementes, e ao monopolizar as sementes, o grande capital monopolizar a produção de alimentos. O outro tema, que junto com o professor Paulo Groppo, da França, nós debatemos, é a questão mulher e terra, né? O acesso das mulheres à terra, também o acesso à semente para a soberania alimentar. E aí tivemos colegas da USP, do Mackenzie de São Paulo, da Unicamp, de diversas outras universidades que nos ajudaram nas aldeias. Enfim, foram os jovens do Brasil e do mundo que fomos debatendo e colocando em diálogo. E por fim, assim, para encerrar, também não ser muito delongado, né, essas sementes que estão se plantando germinam nos territórios, né, e aí o padre Wilson Gro e outros jovens de Florianópolis, juntamente com as juventudes reunidas em Assis, no Mosteiro das Beneditinas de Bastia, em agosto do ano passado, em Retiro, fundam a ideia, que quer tornar-se prática, das casas de Francisco e Clara, porque os jovens perguntavam, olha, como nós estamos distanciados, nós viríamos para Assis, nós estamos nos conhecendo, mas à distância. Que espaços efetivos das comunidades podem ser lugar de vivência da economia de Francisco?
que é uma economia que pressupõe a ética, né, e que pressupõe a economia circular, o cuidado da casa comum, a fraternidade, a amizade social, como Francisco nos propõe na Fratelli Tutti, ou seja, criar pontes, derrubar muros, abrir caminhos, construir processos. E então surge, né, como ideia, e que agora está sendo em cada lugar, aquela congregação que há muitos anos já trabalha na periferia, aquele padre, aquela irmã, aquele santuário aqui no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, né? As comunidades dizem, olha, queremos construir casas de Francisco e Clara, né? Espaço de vivência dos valores da economia de Francisco para a construção do novo humanismo solidário. Eu acredito que tentei resumir e falar um pouco do coração, e para deixar a última frase, assim, a última primeira contribuição, o jornalista Gad Lerner, da Itália, no dia 21 de novembro de 2020, ele escreveu no Il Fatto Quotidiano uma matéria cujo título era assim, Assis é la vero anti-Davos, per questo nessuno ne parla. Assis é a verdadeira anti-Davos, por isso ninguém fala dela. E que esse vento forte do sopro da divina Ruá que vem de Assis possa nos realmar, professores Fabiano, Sabadini e Henrique. É uma alegria estar aqui, irmã Zenilde, de coração. E o Andrei traz, então, esse olhar, né, da economia do Papa Francisco, essa dimensão da Fratelli Tutti, da construção de uma fraternidade social, de uma amizade social e de uma cidade com alma. Eu fico pensando que se a gente descobrisse o que significa e como isso se tece no cotidiano da vida, construir uma sociedade, uma cidade com almas. E quando a gente passa nas ruas e percebe focos, né, de moradores de rua, pessoas, seres humanos, como dizia o professor Sabadini, existe um ciclo da vida, né? Existe um ciclo de aprendizagem, existe ciclos de maturação humana, então a vida ela é muito respeitosa com os seus tempos e processos. Professor Henrique, diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, e de que maneira, que gestão, como manter organizações, que também nós precisamos de organizações, como nós precisamos de fornecer serviços, enfim, como é que o senhor vê tudo isso? O seu microfone. Ok. Bom, depois de comentários tão enriquecedores aí do professor Fabiano, Sabadini, o Andrei também, vou tentar aqui contribuir para as discussões. Sem querer ser radical, mas eu acho que falta muita gestão, né? Não estou trazendo a sardinha para minha brasa, não, porque a gente tem muito economista que trabalha junto com a gente, Sabadini, Fabiano aí, né? E a gente são ciências sociais aplicadas, então a gente desenvolve conhecimentos comuns, viu, Sabadini e Fabiano, professor Andrei também. Mas antes de falar sobre essa questão da gestão, eu queria voltar na questão inicial. Na questão inicial, e a economia, né, como sentido para a vida, mas o que significa a vida? A vida pode ter um significado para cada um de nós, para cada um dos que estão nos assistindo, mas a vida, ela tem um percurso, ela tem uma duração, né? E essa questão de pensar, quando eu fui ver o tema, mas o que é a vida, né? E o que eu vou fazer da vida? O que vai ser a minha vida? E aí a gente vai pesquisar várias situações, mas a gente pode pensar que ela é um conjunto de experiências, de sensações, que, de modo geral, né, que a gente vai acumulando ao longo do nosso tempo, do tempo de cada um, né? Então, qual é a experiência de vida que eu tenho hoje, qual é a experiência de vida que o meu avô, meu bisavô teve no passado?
obviamente, a gente tem uma questão muito maior que afeta o contexto particular da vida de cada um, que é a questão, vamos dizer assim, o que rege todo o sistema, o sistema econômico, né? E a gente está buscando, então, a relação da economia no sentido para a vida. Eu entendo que, nessa questão da gestão, a gente precisa ver essa questão da economia e entender qual é o caminho que a economia deve fazer daqui para frente, né? Eu não sou economista, Sabatini, Fabiano, sou administrador, mas me atrevo aqui a tecer esses comentários. Houve um tempo em que ainda há esse tempo, né? A economia de mercado, mas na análise de vocês, o professor Fabiano teceu aí uma relação, se eu não me engano, Fabiano, relacionando a economia com a sociologia. O professor Sabatini, de modo geral, associou a economia com a questão ecológica, né? E o professor Andrei focou essa questão sociológica, religiosa também, mais ou menos nessa linha. O que eu percebo é que a gente está tendo um processo de aprendizado ao longo da história, e eu estava tentando relacionar como é que foi a virada do século XIX para o século XX, né? Um boom da economia, aquele crescimento, e, ao mesmo tempo, uma crise social muito grande instalada, transformações políticas e tal. E aí, mais ou menos como a gente percebe hoje, mais ou menos, né? Também um boom tecnológico e uma crise social e várias crises políticas também, como foi na virada do século XIX para o século XX. E como fica, qual é a razão, então, de viver? A razão de viver é trabalho. Sim, trabalho. Construir um sonho. Você precisa estar inserido numa sociedade. E aí nós temos as organizações, né? As organizações que precisam de gestão. Você precisa de governos que precisam de gestão. A gestão hoje, ela é fundamental para qualquer projeto de vida, né? Seja do indivíduo, seja para as organizações. Precisa ver o propósito, né? Qual é a finalidade do que você pretende desenvolver. Então, a gente falar da gestão, precisaria avançar mais ainda numa questão macro, que é essa questão econômica que a gente vive hoje, né? As empresas estão inseridas num contexto de discutir qual é o papel dela, governos também discutir qual é o papel de governos, e a sociedade saber qual é o rumo da sociedade. A gente vive meio que num impasse, qual é o caminho a ser tomado. Eu acho que a partir dessa definição, ou descobrir qual é o caminho a ser tomado, a gente começa a fazer gestão, né? Por quê? Antes de fazer a gestão, eu preciso definir os objetivos, né? Definir qual é a visão de futuro, a missão. São coisas de empresas, mas em termos de sociedade, eu acho que é muito maior, porque as empresas e sociedades estão inseridas num contexto. Como o Sabatini colocou, a gente vive numa crise hoje, não só uma crise social, como o professor Fabiano mencionou também, mas uma crise ambiental, né? As mudanças climáticas de forma generalizada. Então, precisamos redefinir quais são os rumos que a sociedade vai tomar e a gente, então, definir qual é a forma de gestão que serão tomadas. O que eu digo é assim, as empresas vivem num impasse hoje, né? A sociedade me parece que também. Existe aí um desemprego muito forte. Existem oportunidades por trás disso? Existe, né? Muitas oportunidades. Mas como fazer gestão diante de um cenário conturbado, né? Então, eu acho que essa discussão precisa ser pragmática, né? No sentido de criar vamos falar de Brasil, né? Um pacto realmente. Precisamos ter um pacto
em toda a sociedade, de forma, isso já faz parte da gestão, né? Mas eu preciso colocar objetivos em práticas. Quando eu coloco esses objetivos em práticas, eu faço gestão. E a gestão aí envolveria sociedade e empresas. Porque fica difícil falar de gestão diante de um cenário que as empresas exatamente não sabem o que vai acontecer na economia daqui 6 meses, o que vai acontecer com a economia daqui 1 ano. As empresas trabalham com um horizonte de tempo, né? Então, eu preciso estabelecer um planejamento. Deixa eu ver aqui, eu tinha feito uma anotação que era a questão das oportunidades, né? A gente tem na economia circular um outro papel, vamos dizer assim, a economia solidária, né? Eu acho que juntar as duas coisas, nós temos a economia de mercado, economia circular, a economia solidária, e temos um potencial imenso, né, para promover o desenvolvimento desse país e fazer a inserção social daqueles que estão fora do mercado. Não existe mercado sem sociedade e não existe sociedade sem mercado. Então, tem que juntar as duas coisas, né? E precisaria, no meu modo de ver, Zenilde, a gente criar um pacto que pudesse levar esse país realmente àquele patamar que ele merece. Para poder, isso aí faz parte da gestão, né? Então, o que é gestão? É definir caminhos, mas para definir caminhos eu tenho que articular quais são os atores que eu tenho que envolver para que, de modo geral, né, quando eu falo de gestão, eu estou falando da gestão da minha empresa, gestão da sua empresa, só que nós estamos inseridos num contexto muito maior. Então, acho que teria que haver um pacto, né, voltado para essas questões, economia solidária, economia circular, né? O potencial, hoje o Brasil deixou de ser a 10ª economia mundial, né? Perdemos aí um ou 2, ou até mais degraus, Sabadini. E quantos mais degraus a gente vai descer, né? A que custo social a gente vai incorrer aí nesse processo? Então, a gente temos aqui professores de universidades. O papel da universidade é fundamental nesse processo de pensar a gestão, né? Pensar a gestão, mas num contexto que definir rumos, definir objetivos. Olha, irmã Zenilde, gestão é planejamento, né? E para você definir a estratégia que vai ser tomada num ambiente de mudança rápida e profunda aí, eu acho que tem que juntar, né? Juntar as peças aí, juntar os setores, conversar e realmente para promover o crescimento desse país. O crescimento tecnológico, né? As tecnologias sociais, tem muita coisa aí que pode ser. Temos vários casos de sucesso, né? Para a gente poder realmente promover o desenvolvimento e a inclusão, né? Inclusão de empresas, fortalecimento de empresas, né? Nós temos hoje muitos desempregados. Como auxiliar essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho? O avanço tecnológico deve colocar mais profissionais fora do mercado de trabalho ainda nos próximos anos, né? Como resolver esse problema? Isso aí é um problema de gestão que envolve a sociedade como um todo, tá? Eu sou a favor que realmente pudesse haver esse pacto mesmo, né? E as universidades têm um papel primordial nesse processo. Eu fico pensando assim, como num cenário tão incerto, é possível fazer esse planejamento? Não, além do se é possível, não é possível, é necessário, é urgente, é emergente. E nós não podemos seguir de uma forma empírica num cenário tão incerto, né? É preciso colocar luz desde o pequeno negócio, desde a prestação de serviços, seja de beleza, de saúde, enfim, o pequeno negócio, o pequeno serviço, até de uma ação social.
A gente precisa, quando a gente atende uma pessoa, a gente precisa saber o custo que vai ter, e se nós temos essa condição de atender essa pessoa. É lá na igreja, às vezes, é naquela ONG, é naquele serviço que nós vamos prestar. Esse planejamento que vai do micro ao macro, ele nos permite a viabilidade, né? E depois, quem sabe, os senhores podem nos ajudar aqui, o que é uma viabilidade financeira, o que é uma viabilidade econômica, porque tudo envolve dinheiro. Como nós colocamos esse dinheiro em pauta e para quem nós disponibilizamos esse dinheiro, como nós nos relacionamos nessa relação de trabalho, é a forma como a gente faz isso, que o Papa Francisco traz. Então, penso aqui, né, nós olharmos as instituições hoje, nós vamos perceber que as instituições que mais perduram hoje são as instituições que têm a sua parte filosófica bem sustentada, ou seja, princípio, valores, políticas, missão, que estão focadas principalmente na missão e nos valores. Só que ela não dá mais conta, ela precisa de visão, ela precisa de estratégia, ela precisa de planejamento estratégico, ela precisa de objetivos estratégicos e ela precisa de plano de ação no concreto, metas e indicadores para serem analisados. Né? A equação termina ela sendo fácil no final, né? Eu preciso fazer uma análise de cenário, preciso colocar luz nos pontos fortes e nos pontos fracos e uma rapidez imensa, com uma análise de cenário muito rápido, que eu não sei se a gente consegue fazer hoje, uma análise de cenário nesse câmbio. Antes a gente trabalhava até com a análise de conjuntura e daria para fazer uma previsão de 5, 10, 15 anos. E hoje, essa análise de cenário, ela é de 6 meses, de 3 meses. Aqui é uma questão que eu vos devolvo até. Enquanto isso, aqui conosco o professor Luiz Augusto Carvalho, administrador, pró-reitor aqui da Unifateia, cumprimentando a equipe, a professora Luciane, a nossa pró-reitora acadêmica, cumprimentando a equipe, a Adriana, coordenadora de equipe, também cumprimentando a irmã Flaviane, lá de Três Lagoas, que sempre nos acompanha em nossas lives. Obrigada, irmã Flaviana. Bianca Martins, boa noite. Lúcio, boa noite. Rosinei Batista, o amigo do professor Sabadini, e também o pró-reitor aqui da Pesquisa e Extensão. A Leila, nossa coordenadora aqui também, cumprimentando o Evandro, da Rádio Nova aqui, da Unifateia, a Edi João Pedro, do DPCOM, a Jurcélia Mateus também nos cumprimentando, Marcelo Taboni, boa noite, tema muito relevante, parabéns, paz e bem, Capela São José, esposo de Maria, Paróquia São Francisco, Diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. José Demétrios Vieira, boa noite a todos. A professora Rosana Montemor, a sustentabilidade será possível se houver humanização, pensar no outro e na casa comum, a fraternidade, uma questão ética e educação. Irmã Elza, aqui da minha comunidade, irmãs presente, Cristina Liro, excelente tema, e o Matheus Glaturra também, nosso colaborador aqui, cidades com alma, cidades sonhadas, ele é da área da arquitetura, cidades desejadas, que carregam a força do imaginário em criar um mundo melhor. Continuemos na luta pela humanização das cidades. Gratidão pela partilha. Então, seguindo, quais as perspectivas, quais as saídas para esse cenário? Fabiano. Vamos lá. Olha, desafio agora falar sobre as perspectivas depois de tantas falas interessantes dos colegas aí, debatedores. Eu vou tentar, né, eu vou fazer realmente a tentativa de colocar em perspectiva aqui o nosso debate. Eu gostaria de resgatar algumas coisas rapidamente aí que eu escutei dos colegas, mas em especial a fala do Andrei, quando ele fala da denúncia, né? E me parece, né, posso estar enganado, mas me parece que o documento, né, do Papa Francisco e a Carta da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, ela faz uma denúncia, né, ela traz para nós uma denúncia, né,
E nesse sentido, né, a minha pesquisa, né, o meu trabalho como docente e como pesquisador, ele se reveste desse caráter de denúncia, né? Tem um pensamento muito interessante, né, que eu quero deixar, né, para aqueles que nos veem, nos escutam, né, que se a realidade que nós vivemos, ou seja, se a nossa vida, né, e a realidade daquilo que vivemos se apresentasse para nós de forma, assim, transparente e tão clara, a ciência não seria necessária, né? A pesquisa não seria necessária, né? A investigação, né, dos fenômenos da realidade não seriam necessários, né? Quem nos coloca isso é Marx, né? Então, o professor Henrique fez uma apreciação bem acertada, né? Ou seja, talvez a minha posição seja de uma perspectiva mais sociológica aqui, mas acredito sim, né, até resgatando, né, o documento produzido aqui no Brasil, né, que nos coloca, e eu vou, né, fazer, né, pedir permissão de vocês para repetir isso, né, que está no documento, na Carta da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, né? Medo, frustração, sofrimento têm sido as imposições de uma economia sem alma, praticada sob o capitalismo, sobretudo em sua fase neoliberal. Então, o que nós temos como denúncia aqui, de fato, né, a partir das problemáticas que os colegas trazem, é um problema do modo capitalista de produção. É um problema de um modo de produção que é excludente por natureza, né? Sobrevive, né, do trabalho, né, daqueles que são explorados, né, na sua falta de condição de sobrevivência, né? O modo capitalista de produção é aquele modo em que permite, talvez, né, entre tantos outros, que pessoas não precisem trabalhar enquanto outras trabalham, né, para sobreviver. Por isso, do ponto de vista prospectivo, né, e talvez de uma análise um pouco mais sociológica, é preciso, primeiro, né, que nós resgatemos no ser humano o seu aspecto histórico, né? O ser humano, como ser social, é um ser histórico, né? Ele tem uma trajetória, né? E é preciso que ele tenha consciência dessa trajetória. O que nós vemos hoje, numa perspectiva neoliberal, é um indivíduo completamente desprovido de perspectiva histórica, que não sabe o que se passa na sua vida e sem perspectiva de futuro, né? E isso é colocado para ele como algo normal, né? Como algo que ele deve entender como normal. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que tentar sobreviver no meu dia a dia, e o resto deixa para lá, porque eu preciso sobreviver, né? Nessa mesma lógica, é preciso resgatar o ser humano, o ser social, como um ser genérico, aquele que se conecta ao outro, né, no seu aspecto comunitário, né? E, nesse sentido, o modo capitalista de produção é aquele que, na sua fase neoliberal, né, exacerba o viés individualista do ser humano, né, na sua perspectiva de fazer somente por si, né, que talvez venha muito ao encontro, né, da lógica empresarial, da lógica de mercado. E, por isso, nesse sentido, entendo que talvez mais do que uma questão de método, né, de como gerir, de como planejar, nós sim precisamos resgatar uma questão mais ontológica, de o que é a vida e o que queremos da vida. Para que serve a economia? Vamos resgatar a fala do Papa Francisco. Para que serve a economia? A economia para a vida e não a vida para a economia. Então, é nesse sentido que nós precisamos pensar, ou seja, que ser humano é esse em 2021 que não consegue, né, levar para casa o seu sustento, que trabalha 18, 20 horas por dia dentro de um veículo, né, dorme no veículo, come em postos de gasolina, né, tem as suas relações familiares numa situação de miséria, não vê mais os filhos, tem problemas de saúde, não consegue pagar pela sua saúde, né, para ter uma saúde melhor. Então, é uma questão ética. Mais do que uma questão de método, mais uma questão moral, nós precisamos entender, né, que a economia, né, ela precisa ser vinculada a uma ética para a vida, né? É esse debate de fundo que precisa estar pautado, né, para que a gente consiga efetivamente traçar caminhos e traçar alternativas, porque elas existem, né? A minha fala aqui não é de forma alguma, né, negativa ou pessimista, no sentido de que estamos numa encruzilhada e sem o que fazer. Não, nós temos muito o que fazer, né? Nós podemos fazer, né? Mas precisamos, principalmente, né, resgatar o que há de humano em nós, né?
no sentido da humanidade, né? De nos conectarmos ao outro, né? De acabarmos com esse estranhamento, né, que a forma mercadoria capitalista nos impôs, né? De nos transformarmos em coisas. Nossas relações são coisas, são monetizadas, são mercantilizadas. É a partir daí que o debate começa, na minha perspectiva. Obrigado, colegas. Acho que você traz algumas questões aqui que reafirmam o Papa Francisco em algumas questões. Quando você traz a dimensão da memória, né? O Papa Francisco fala muito dessa necessidade de recuperarmos a memória. Não nos esquecermos que essa relação do patrão, do empregado, da escravidão. E se nós hoje pensarmos as roupas que usamos, as modas, enfim, de onde vem? Quem é que produz isso? Essa produção é feita por um produto? É feita por um trabalho escravo? Essa é uma forma da gente redimensionar o nosso uso. Não, eu compro produtos com selos que valorizem, que respeitem o meio ambiente, ou nós compramos produtos, enfim, o que nós consumimos e quem está por trás daquele produto que nós consumimos, que trabalho tem por trás. E nós começamos, acho que é essa linha de mantermos isso. Essa dimensão do cuidado com o ambiente, o trabalho escravo, né, a relação de trabalho escravo, de que maneira é possível uma relação de trabalho onde a pessoa consiga viver as suas relações, como trazia Fabiano, nessa relação familiar, uma qualidade de vida, onde consiga pensar, onde consiga participar, onde consiga ser proativo. Protagonismo, primeiriar, é preciso ter tempo para pensar, é preciso ter formação para se posicionar, enfim. Vamos deixando esse debate cada vez mais em aberto. Professor Sabbadini. Bem, a gente sempre aproveita as falas, né, porque elas se enriquecem a cada rodada. E aí é interessante, eu vou começar rapidamente trazendo uma abordagem que, quando se fala em economia, quando se compartimenta o tema, é muito comum a gente ter uma divisão, cada hora é uma economia diferente que aparece, cada hora é um termo diferente. Então, é a de plataforma, é a economia circular, é a economia solidária, é a economia do compartilhamento. Na essência, quando nós trazemos isso para a economia, para o seu conceito, que é a observação do ser humano, como ele age, como ele consome, como ele se sustenta e como é que a riqueza que é gerada se distribui dentro de um espaço, de um contexto, na essência, o que acaba é que a gente começa a ter discussão sobre diversos segmentos de uma questão que está dentro de um sistema único. E é interessante porque, normalmente, a gente começa, por natureza, a compartimentar as discussões. Quando nós olhamos a economia solidária, compartilhada, né, de plataforma, a economia circular, em todas elas, de alguma forma, nós vamos encontrar a essência de que isso é um fundamento primordial da economia, que a economia tem como objeto o ser humano. Ela existe porque nós existimos. A produção existe porque há uma escassez de coisas que precisam atender às nossas necessidades, que são tantas e tão diversas quanto o arranjo dessas estruturas propiciou que fossem. E aí a gente fica num contexto em que nós temos um mundo que é desigual, e não é desigual só no Brasil, não é desigual só na Ásia, ele é desigual nos Estados Unidos, é desigual na Inglaterra. E quando você começa a olhar essas questões, e aí eu me ancoro na economia circular, porque foi o tema que me trouxe a essa conversa com vocês, e depois eu vou tomar a liberdade de estender um pouquinho mais, né, com algumas colocações, até porque o professor Henrique já nos provocou aqui, né, trazendo isso para o contexto do Brasil. Mas uma coisa que a gente aprende depois de começar a entender um pouco mais a economia circular, além da questão econômica, da questão técnica, da questão biológica, e que ela se alinha com a frase clássica da sustentabilidade, que precisa ser economicamente, ambientalmente, socialmente sustentável, e aí é o mundo
e é o nosso viver, o entendimento importante é que é um aprendizado que ninguém faz absolutamente nada quando entra na ótica da economia circular e talvez das outras economias inevitavelmente sozinho. Outro dia eu debatia com uma pessoa de uma empresa e dizia, olha, parabéns, vocês vão fazer um excelente trabalho, que vai ser uma ação circular da sua empresa, talvez com alguém do seu setor, mas ela não tem o alcance do que é o sistema como um todo. E aí, se você olha as cidades são sistemas circulares, onde todo mundo depende de todo mundo. Se eu olho um sistema econômico de produção, esse sistema não existe sozinho, ele tem uma cadeia de valor de alguém que extrai e lhe fornece, de alguém que recebe aquilo que ele transformou e produziu, e no final ele vai sempre existir porque existe uma necessidade a ser atendida. O que ocorre é que essas necessidades, que são as nossas demandas sociais, individuais, elas estão estruturadas em segmentos diferentes, porque a gente tem diferenças cruciais e alarmantes de distribuição de renda. Então, a gente passa a ter padrões de consumo diferentes numa sociedade que alguns poderão consumir e outros terão demanda e não terão como consumir, né? O que acontece é que, olhando nessa perspectiva, e por isso eu falei que há um olhar muito claro para o desenvolvimento local, embora a economia circular precise ser aperfeiçoada nessa dimensão, é um aspecto que acredito que será um avanço futuro. Quando trazemos isso para o âmbito social, nós estamos falando de incluir seres humanos de maneira que eles possam economicamente se sustentar. E a economia, como um conjunto, ela depende. Então, eu não posso ter uma população pobre, paupérrima, miserável, sob o risco de eu ter uma economia pobre, paupérrima, miserável, inconsistente. Então, é claro, existem as diferenças sociais, mas é preciso um olhar que diga, olha, eu tenho que ver onde é que estão os problemas. E aí é muito mais uma questão de valores sociais, de que postura as lideranças existentes estão tomando, para onde é que está se olhando, porque a própria ideia do que a economia circular vai trazer de transformações, ela altera o modo de trabalho. Como vai ser, ninguém sabe exatamente, mas se você deixa de produzir num modelo que é medido pelo quanto se produz e pela obsolescência programada, porque quanto mais eu produzo, mais riqueza eu gero, é assim que a gente mede o produto interno bruto. Na outra ponta eu tenho uma questão, o quanto esse volume de produção de riqueza gerado se reverte no enriquecimento da sociedade. E aí não interessa crescer economicamente, eu preciso desenvolver, eu preciso que as pessoas na sociedade tenham bem-estar, tenham saúde, e aí um papel fundamental, além das lideranças que a gente tem que ter presentes, principalmente no caso brasileiro, no caso do mundo, com a situação alarmante em que estamos, é o entendimento de que, além dessas lideranças, nós precisamos de um intensivo processo de educação, mas não é educação de transmitir conhecimento. Na verdade, é uma transformação cultural. Porque, assim, o enfrentamento momentâneo do que vivemos, a transição do modelo econômico que extrai, produz, joga fora, esgota, polui, para um modelo em que eu vou ter um ambiente saudável, que eu vou ter a sociedade participando, eu vou olhar a dimensão social para desenvolver as sociedades, as comunidades, né, ele passa por uma percepção de que quem está agora, e aí foi uma fala interessante do Fabiano em algum momento, e também do Henrique mais pontualmente, né, a gente está envolvido, está tocando o dia a dia, está enfrentando o trabalho do dia a dia, e não tem tempo para pensar nessas coisas, é um fato. Mas tenhamos tempo ou não, e aí tem uma fala do Harari num dos seus livros que ele diz, tenhamos tempo ou não, estejamos envolvidos ou não em cuidar das nossas questões do dia a dia, todos seremos afetados pelo que se decidir no âmbito mais alto, mais elevado. Então, assim, quando a irmã Zenilde nos pergunta, olha, que caminhos a gente tem, né?
eu acho que o caminho aponta, primeiro, para a presença das lideranças, em todos os níveis. É o grande pacto que o Henrique falou, nesse sentido de, olha, está ruim, temos que achar um caminho, então as diferenças têm que ser desconsideradas. E aí precisamos de liderança no âmbito do governo e da indústria. Precisamos de uma transformação cultural que é para agora e para outras gerações. Então não adianta você falar em mudança de economia circular, mudança social, se isso não alcança desde o nível mais elementar da educação ao nível mais sofisticado de pesquisa e ciência. E aí a gente, nós trazendo para o Brasil, na provocação do Henrique, nós somos um país que nós não temos plano de futuro. Nós estamos administrando o caos do presente, e isso sucessivamente, geração após geração, governo após governo. Então, quando eu olho a questão da economia circular para o Brasil, eu olho o modelo holandês, eu olho o modelo inglês, o modelo sueco, e digo, bacana, mas a gente vai ter que encontrar o modelo do Brasil, porque as nossas realidades são diferentes. Se num país menor, em termos de população e tamanho, com uma economia mais desenvolvida, você consegue implantar alguns modelos, no Brasil você diz assim, olha, eu preciso reciclar muito, porque eu tenho uma população que precisa de renda nessa transição. Eu preciso viabilizar que o meu sistema produtivo, nesta mudança, continue produtivo, porque a minha população vai continuar crescendo e a gente tem que fazer essa renda girar dentro do país e a economia se desenvolver. Então, eu aponto muito essa questão de olhar assim, aonde as lideranças nos conduzirão, a necessidade de fazer, pensar o país e colocar um plano que olhe para frente e diga, olha, em 2050 teremos 10 bilhões de pessoas no mundo, talvez, sei lá, quantos milhões no Brasil. E como é que nós vamos gerar emprego, renda, num contexto em que o modo de produzir está mudando, num contexto em que eu tenho tecnologia que está diminuindo a presença dos empregos. Então, realmente, não interessa olhar só o tamanho do PIB que a gente vai ter, ou quanto o agronegócio lucrou, ou quanto a indústria X ou Y gerou de riqueza. Interessa o quanto de bem-estar nós vamos conseguir propiciar para a massa da população brasileira, para que ela possa consumir e ela possa movimentar o próprio país. Porque assim, é uma visão muito... E é um olhar que eu vejo a economia circular como um caminho para isso, por essa visão de desperdiçar menos, de promover uma mudança local. A gente tem visto muito nesse sentido, que vem muito ao encontro, talvez, do que a gente precisa. No momento atual, a gente está no enfrentamento de um caos. O que não acontece é que o caos não pode ser a realidade normal e presente. Que a gente tem que construir um sentido de futuro, porque onde estaremos os brasileiros daqui a 20, 30 anos? Provavelmente a grande maioria aqui. Então é bom que aqui seja um território bom para se ocupar. É bom que a próxima geração tenha educação para ter capacidade para esse novo modelo de trabalho. E a responsabilidade é nossa agora, como geração presente, de disseminar isso, de educar quem precisa ser educado, de conversar, de promover como agente de transformação. E aí não é ideologia, não é política, é olhar como a gente atua para fazer o nosso país melhor, o nosso território melhor, e capacitar, porque a gente vai precisar de gente para produzir aqui. E num momento de conhecimento novo. Então, esse pacto que o professor Henrique falou, ele é mais do que um pacto imaginário, ele tem que ser urgente, né, olhando os próximos 30, 40 anos, com muita seriedade. Então, eu queria só fazer essa colocação, porque seja a economia circular compartilhada a todas as economias, né, nós precisamos que os valores estejam presentes em todas as nossas gerações daqui para frente, né, com uma responsabilidade que é nossa. Né, e assim eu agradeço esse espaço e encerro a minha fala, para que outros aí possam desenvolver essas ideias que a gente está enriquecendo aqui. Muito obrigado. O planejamento, ele apareceu na sua primeira fala, quando o senhor falava, né, da economia circular, a necessidade de pensar já lá no final, né,
na reutilização, na regeneração. O professor Henrique potencializa essa dimensão do planejamento e essa questão das lideranças, de que maneira sensibilizarmos as lideranças de que, embora pareça nós sairmos do modo reativo para um modo preventivo, para um modo de previsão, e é possível isso, precisa ser possível, né? Precisa ser encontrado esse caminho, e nesse caminho com muito diálogo, com muita fraternidade social, com muita amizade social entre todos os setores, seja privado, seja público, e aqui nós precisamos vencer aquilo que o Papa Francisco nos pede, nós precisamos vencer as polarizações, os lados, né? E nós precisamos nos unir em outro foco, valores e princípios. Andrei, como é que... Então, irmã, a irmã fala do vencer os lados, né? Eu já está aqui comigo esse recurso pedagógico que eu usei, veio da economia de Francisco, o dado da terra já está até um pouquinho amassado, feito com papel reutilizado, viu, professores? Que tem 6 princípios da carta encíclica Laudato Si, que são bem propositivos. O momento é agora, somente aquilo que é necessário, descubra coisas maravilhosas, sorria para o mundo, tudo é um presente e estamos todos conectados. O professor Mundell, do movimento focolar dos Estados Unidos, cria esse dado e também o aponta como um caminho educativo, e interessante porque as crianças gostam deles. Dá para relacionar com a BNCC, irmã, dá para relacionar com o Pacto Educativo, dá para trabalhar princípios e valores em sala de aula, uma brincadeira bem agradável. Então, já que a irmã falou do poliedro, que é a figura que o Papa Francisco aponta na Fratelli Tutti, né? As sociedades são poliedros de infinitas faces, cada cor é importante, cada um é importante. E é o princípio da subsidiariedade do magistério da Igreja, desde as bases que se constroem as realidades. E eu queria, então, já que o caminho são as perspectivas, trazer algumas palavras-chave que eu acredito na economia de Francisco hoje sejam caminhos que a juventude está debatendo, né? A dimensão dos bens comuns, a custódia dos bens comuns, né, da natureza, terra, água, atmosfera, futuro, no sentido de uma justiça intergeracional, e ela se liga à própria justiça socioambiental, né? Pensar a natureza desde o ponto de vista do bem viver e da justiça, o que nós fizemos com essa mãe e irmã terra que sofre, né? Dentre as pobres, mais pobres está a terra. Na introdução a Laudato Si, Papa Francisco nos recorda. E o anseio mundial da fraternidade, que a irmã já começou ali dizendo, não sozinho nós corremos o risco de ter miragens, né? É em fraternidade, é em comunidade que se vive a vida. E eu acredito que a escolha de Assis para sediar o seu pacto por uma nova economia, o pacto da economia de Francisco, inclusive 55 anos depois do pacto das catacumbas, que os bispos do mundo assinaram durante o Concílio Vaticano II, em 16 de novembro de 55, foi a assinatura do pacto das catacumbas, onde os bispos, 65, né, isso, prometem que ao voltar às suas realidades depois do Concílio Vaticano II, eles viveriam em meio às ovelhas, que é hoje o lema pastoral de Francisco. Então é uma virada, eu digo que é uma virada epistêmica no magistério da Igreja, o pontificado de Francisco, o magistério de Francisco, que o padre Gael Giraud, deixou para não me perder, sintetiza em 4 pontos. O todo é maior do que a soma de suas partes. O tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. E as realidades são muito mais importantes do que as ideias. E ele traz da Evangelii Gaudium e pauta fortemente essa dimensão da justiça intergeracional, né? Que os professores bem trouxeram. Nós precisamos pensar naqueles que estarão aqui no mundo daqui 100, 200 anos, quando nós estaremos abraçados com a irmã morte, né? E esperamos na realidade futura, no céu que nós acreditamos. E aí, para concluir, para não ficar falando muito, o céu de Francisco. Qual é o céu que Francisco nos aponta? Nesse final de semana, ele foi ao Iraque, e ele nos ensinou qual é o céu em que ele acredita. Chegando, antes de ir ao Iraque, ele manda essa mensagem: irmãos, eu vou como peregrino da paz.
É a atitude de Jesus, é a atitude de Francisco de Assis, de seus companheiros, né? E aí, ele olha, diz para os islâmicos, para toda a comunidade do Iraque, contemplemos o mesmo céu para caminharmos em paz sobre a mesma terra. É lindo, né? A teologia de Francisco, e aí no cuidado aos bens comuns, a questão da gestão. Professor Henrique, antes que eu esqueça, que o senhor trouxe, a economia de Francisco foi celebrada dentro da capela dedicada a Frei Elias. Quem passou pelo movimento franciscano conhece as polêmicas medievais em torno de Frei Elias, que era o administrador da fraternidade franciscana. Frei Elias colocou um pouco de organização no fervor evangélico, que é uma palavra, por sinal, que nós devemos resgatar o seu sentido original, né? O sentido original da palavra evangélico, os valores evangélicos. E aí eu acho que a economia de Francisco traz isso, aquela paixão que nos faz viver de modo simples, enfim, um novo estilo de vida, né? E ela foi celebrada na capela de Frei Elias. Então, para nos recordarmos que gestão é dom e que, de fato, quando a gente diz sim para alguma coisa, irmã, né, a gente se compromete. Pode ser que passe o tempo, pode ser que as coisas tomem outra configuração, mas quando é vocação, quando a gente pensa na cultura e naqueles que virão, é compromisso. Então, mais uma vez, eu agradeço e acredito no futuro de esperança, porque não acreditamos no medo, né? Olhamos para o mesmo céu e caminharemos em paz sobre a mesma terra. Essa relação dos sistemas, né? De que maneira a gente repensar nesse conjunto o conceito de poder, o conceito de democracia, o conceito, né, de sistemas interdependentes, onde se eu declarar dependência, eu morro, se eu declarar independência, eu também morro. Então, esses conceitos são passados, né? E como hoje, nesse sistema, nesses organismos vivos, trabalharmos a interdependência, seja interno na organização, seja externo nas cidades, nos vários poderes, enfim, o Papa Francisco traz muito essa visão de interdependência, tanto com a casa comum, enfim. Eu só vou pedir licença, professor Henrique, eu vou ler aqui, porque aqui traz algumas contribuições de acordo com as falas já citadas. Juscelia Mateus, ela é do Chapadão do Sul, do Diocese Três Lagoas. Muito interessante o tema, parabéns à equipe, Deus abençoe vocês. A irmã Elza, importante lembrar o trabalho invisível das mulheres, garantindo o bem-estar para a família, muitas vezes fazendo 3 turnos. Terra, teto e trabalho para todos, Papa Francisco, e nós precisamos reafirmar. Irmã, desculpa eu lhe atrapalhar, eu quero ressaltar essa fala da irmã Elza, terra, teto e trabalho, para não ficar esquecido. Perfeito. Esses 3 temas são o lema do encontro do Papa Francisco com os movimentos populares. A primeira live que nós fizemos grande no Brasil com o professor Leonardo Boff, nós trabalhamos terra, teto e trabalho, a verdadeira alegria de São Francisco de Assis e a economia de Francisco e Clara. E aí, qual é a verdadeira alegria de São Francisco? É aquela que ninguém nos tira. Nem estes que nos desgovernam ou tentam nos desgovernar. A alegria que quem tem no coração, a gente vai, com esperança, vencer o medo. Irmã, obrigado por ter nos recordado, irmã Elza. Um abraço. A Ultramari TV diz, excelente temática, um time sensacional com muita propriedade. Que live, parabéns. Agora, professor Henrique, com o senhor. O microfone, professor. Ok, obrigado. Questão de medo, sofrimento, sem perspectiva futura, como resgatar a sociedade, esse modo capitalista, né, professor Fabiano, de exclusão social. Realmente é algo sério. Dá para juntar, dá para eliminar esse modelo capitalista? Acho que nesse momento não. Acho que é um momento de transformação. Acho que a gente precisaria ter esse momento de quem somos nós, o que nós fazemos, para onde nós vamos, né? E qual é a nossa responsabilidade com esses jovens que querem ter um futuro, querem ter a sua vida, né?
Então, dá para fazer? Dá para melhorar? Eu acho que dá. Só que vai ter que fazer muito esforço, né? Muito esforço. Eu queria relatar um exemplo de economia circular, Sabadin, que é de um aluno que eu oriento, e ele preocupado com essa questão social das pequenas famílias ou das famílias que moram em zonas rurais, em áreas rurais, e com a questão ambiental. E ele descobriu que existe uma quantidade imensa de biomassa que são descartáveis aí, descartadas na natureza e não são aproveitadas. Bom, ele empenhado com esse projeto, com essa ideia, ele gostaria de ligar essas famílias que estão em áreas rurais para dar melhores condições para as famílias e para os filhos dessas famílias, né? Então, ele criou uma máquina, ele montou uma máquina de fazer briquetagem e fizemos os testes, ele fez o teste, foi iniciativa dele, com biomassa de carvão, pó fino de carvão, casca de arroz, casca de café, enfim, e saiu, foi fazer os testes químicos, né? E está dando um produto interessante. Dá para fazer uma ligação, economia circular, economia solidária, dá para juntar isso e disso fazer um negócio? Lógico, precisa treinar, as famílias vão precisar de gestão, capacitação de gestão e tal. Dá para fazer. Dá para fazer no Brasil inteiro, né? A quantidade de resíduos sólidos que está aí em aterros controlados, e parte também não é nem coletado ainda, né? Uma pequena parte, acho que 6 milhões de toneladas no Brasil, não são coletadas, são descartadas a céu aberto, né? Dá para dar emprego para pessoas que estão desempregadas? Dá. Dá para capacitar o empreendedorismo local para criar, né, a questão da reciclagem. A gente fala da economia solidária, mas juntando com a circular também, porque dependendo do tipo de negócio, você faz a integração social, cooperativismo, né? A gente tem na cidade, acho que nas de vocês também deve ter exemplos de cooperativismo. São pessoas humildes que estão lá, né? Em frente de casa sempre passa catadores. Que suporte que estão tendo? Né? Daria para juntar isso e criar uma cadeia econômica, professor Fabiano, que fizesse uma integração, mas já incutindo valores, né? Valores morais, éticos, de responsabilidade, de comportamento. Eu acho que a gente tem um papel muito importante por sermos docentes de universidades respeitadas. E como profissionais, eu acho que a gente deveria lançar aqui, né, um desafio. Por que não criar uma plataforma também, professor Fabiano, que a gente pudesse disseminar uma questão de levar essa ideia para frente, de criar um pacto. Porque quantos anos de vida eu terei mais, né? Quantos anos de vida cada um de nós teremos? Né? Qual é o sentido da vida? A vida vai continuar para os que estão vivos, talvez, né? Eu espero que eu também esteja nessa, né? Mas, enfim, acho que a gente precisa fazer mais do que a gente já faz. Como nós estamos na universidade, a gente tem uma grande responsabilidade. Esse olhar do Fabiano, o olhar do Andrei, o olhar do Sabadin, né, da irmã. Eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande, né, para a gente poder dar um start nisso. E eu sei que nós somos poucos, talvez a minoria, mas precisamos mudar alguma coisa, né? Em termos de gestão, políticas públicas, olha, a gente viu aí o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, a questão da logística reversa, os acordos setoriais que não acontecem. A gente viu aí que os municípios não fizeram a lição de casa para fazer devidamente a forma da coleta seletiva nas cidades, embora tenha coleta, mas qual é a finalidade da coleta seletiva, né? Ela tem uma outra ponta lá na frente. Falta gestão, enfim, falta bastante coisa, né? E a gente se propõe, irmã Zenilde, eu me proponho a
poder contribuir com alguma coisa, porque eu sou a favor de que a economia seja aquela economia inclusiva, aquela economia que dê oportunidade, aquela economia que olhe a empresa produtora, que desenvolve ciência, que desenvolve tecnologia, e eu sou a favor também dos arranjos de negócio que faça essa integração social, que gere essa oportunidade, né? Eu acho que é o grande desafio para o Brasil. A gente vai sair agora, se Deus quiser, né? 2021, saímos dessa pandemia. E vamos entrar em 2022 com que projeto para esse país, né? Com que projeto quem está nos assistindo? Qual vai ser o projeto? Vamos ter aí uma tecnologia 5G que está chegando e que vai transformar, né, as relações mais ainda. Então, a indústria, a tecnologia artificial, né, a inteligência artificial também está chegando, e muitas pessoas ficarão à margem da economia, o que tende a aumentar o distanciamento, tende a aumentar a concentração de riqueza, e a base da pirâmide vai alargando, né, Fabiano? Vai alargando, e então eu acho que é um desafio muito grande, seja de gestão privada, que tem empresas olhando e fazendo alguma coisa, tem organizações públicas, governos que fazem também, mas a grande maioria acho que tenta sobreviver, ou só vê um lado, né? Um lado da moeda, né? Só vê a moeda, vê o lucro, né? Mas não vê a questão do ganho social, do ganho ambiental. Mas temos vários casos de empresas e profissionais olhando para essa questão, empreendedores, empresários, tal, mas é uma minoria. Precisaria fazer muito mais, né? Porque, por conta dos impactos, né? Impactos ambientais, que são muito fortes, né? Isso tende a afetar. O ano passado foi o ano que teve maior índice de queimada no Brasil, né? 2020 foi o que teve mais queimada, mais emissões, né? Estou falando de Brasil, mas teve também na Califórnia, teve em outros locais. Chuvas extremas, né? Em várias localidades. E a grande massa de pessoas. O Brasil tem uma grande responsabilidade, né? De abastecer o mundo com alimentos. Né? Então, nós temos um poder muito forte aí, a produção de alimentos e abastecer. Né? Então, a tecnologia, eu estava vendo a respeito de tecnologia, o Brasil tem um rebanho, né, bovino imenso. Né? Daria para aproveitar, né, os dejetos dos animais em biodigestores para geração de energia. Quer dizer, embora você tenha um impacto ambiental, tem que ter menos, né? Mas se poderia aproveitar, pelo betano gerado pelo rebanho, você reaproveitar os dejetos, enfim, e fazer disso geração de energia mais barata, né, inclusive, né? Porque está lá no pasto, né? Aquilo lá vira esterco. Você tem um biodigestor, vira energia. Então, poderia ter um barateamento da energia. Tem várias situações que dá para contribuir para a melhoria das condições sociais. A questão da moradia, né? Foi feito um teste há uns 2 anos atrás com um aluno nosso do programa, aproveitamento de resíduos sólidos para construção de tijolos. Daria para aproveitar esse projeto para aproveitar os resíduos, né, de construção civil para realmente tijolos para construção de casas e moradias populares e tal. Dá para fazer. O que falta é uma gestão pública, né? Uma gestão principalmente pública que olhe para esse lado social, para esse lado socioambiental e econômico também. Porque não existe economia sem mercado, sem sociedade, né? E não existe sociedade sem a economia, como o Sabadini mencionou. Eu acho que essas duas coisas caminham juntas, né?
Irmã. Muito obrigada, é com muita gratidão que chegamos ao final desta live e aqui ficam em aberto esses assuntos para continuarmos a refletir sobre esses aspectos da economia. Ficam aí os nossos desafios com relação a políticas públicas que atendam desde a criança, do adolescente, do jovem, da mulher, como trazido aqui pela própria irmã Elza, enfim, das pequenas empresas, dos pequenos negócios, das sementes crioulas que o professor Andrei trouxe aqui também, enfim, do pequeno agricultor, do grande, enfim. Como pensar numa sociedade de cidades que pensem em todos e que todos saiam beneficiados. Fica aqui os desafios, então, das lideranças que consigam ter essa visão de presente e de futuro com previsão, e também esse desafio de lideranças que consigam articular, que consigam promover, que consigam visualizar um futuro. Tem o lado bom da escuridão, porque a escuridão permite com que você possa ver outras cores. Quando você não enxerga mais nada, possibilita ver qualquer outra coisa. Então, vamos pensar nessas possibilidades. Quando você não tem mais o que fazer, não dá mais para reagir e resistir a essa situação, automaticamente precisa pensar em outra forma, fora da caixinha, e encontrar uma outra saída. E aqui ficam as diferentes possibilidades trazidas. E com gratidão imensa, passando aqui de 1h40 a cada um de vocês. Hoje o nosso time ele foi masculino, mas nós temos uma pessoa, presença feminina, para vir aqui conosco para falar de economia criativa logo mais nas próximas lives. Professor Sabadini, gratidão imensa. Vamos deixar aqui em aberto para retomarmos. Que bom que o senhor pôde estar conosco hoje. Eu agradeço e fico muito feliz de ter tido esse momento muito enriquecedor com vocês. Novamente, meu agradecimento pelo convite e espero que tenhamos outros momentos como esse aí ao longo dos próximos anos. Gratidão. Professor Fabiano, gratidão tê-lo aqui, que bom lhe reencontrar novamente neste espaço. Obrigado, irmã Zenilde. Gostaria de agradecer também os participantes aqui da nossa live, né, o professor Sabadini, o professor Henrique, Andrei, a todos aqueles que nos acompanharam, sem nenhuma pretensão, digo, talvez a irmã Zenilde me convide para uma próxima live. Na próxima live eu quero ficar por último nas rodadas de fala, porque aí eu aproveito que todo mundo pensa junto aí, e fica um caldo bom essa conversa. E sem querer esgotar e sem querer me estender mais, eu quero dizer ao professor Henrique, que trouxe essa fala, o simples fato de que nós estamos aqui hoje pensando de que precisamos de um sistema de produção diferente, não significa que nós precisamos ter a resposta agora, mas esse é o primeiro passo para que a gente mude o sistema vigente. E também, para encerrar, deixo uma provocação a todos aqueles que nos assistem. O agir humano, ele é um agir interessado. Nós não trabalhamos na imparcialidade. A questão que resta para nós, a questão importante, é que qual é a base ideológica que nos guia? Ela é uma base ideológica includente ou ela é uma base ideológica excludente? E essa é uma fala de Paulo Freire. Então, eu deixo aqui para a reflexão de todos. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado a todos. Gratidão. Andrei. Muito obrigado, irmã Zenilde, professor Sabadini, professor Fabiano, professor Henrique, todos que nos acompanham. Irmã Zélia Anunciação, um grande abraço. A irmã Zélia é uma amiga da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e nos acompanha. Irmã Elza também, que nos recordou esse clamor de Francisco por economias com alma. É com alegria que nós estamos juntos e continuaremos, porque a mensagem de Francisco no início da pandemia: ninguém se salva sozinho. Saímos juntos e encontraremos o caminho juntos. Um abraço a cada um. Paz e bem. Gratidão, Andrei, pela sua presença, pelo seu sim. Que bom poder contar com você. Professor Henrique, aqui nosso colega de conversas, professor? Que bom, gratidão enorme por ter estado conosco, pelas suas contribuições. Obrigado, foi um prazer ouvir o Fabiano, Sabadini e o Andrei também. Para mim foi um aprendizado e espero que quem esteja nos ouvindo possa
replicar aqui, né, algumas das nossas contribuições, né, mais de vocês e a minha participação aqui. Obrigado, irmã Zenilde, pelo convite e que Deus abençoe a todos. Ok? Gratidão. A irmã Elza, ela continua dizendo, continuem acreditando. Andrei e todas acreditaremos, olhando para o mesmo céu e caminhando pela mesma terra. A irmã Zélia Anunciação, ótimas reflexões, precisamos abraçar essas ideias e iniciar com pequenas experiências. José Demétrios, parabéns a todos, foi muito bom estar com vocês hoje. Sob o mesmo céu, caminhando sobre a mesma terra. Gratidão, continua José Demétrios. Irmã Flaviane, excelente live, muito conhecimento compartilhado. Gratidão. Então, agradecemos a todos e logo mais nós comunicaremos o tema da nossa próxima live pelos meios de comunicação da Unifateia. Boa noite.